Boa tarde, quintos anos, quinto ano A, quinto ano B, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Semana começando com aula de redação e vamos ao nosso tema de hoje. Sabemos que em cada live de redação nós trabalhamos com gêneros textuais diferentes e depois com produção de texto. Essas produções de texto elas são realizadas no pós-live e durante a semana são apresentadas nas aulas de língua portuguesa. E a gente vai intercalando aula com a apresentação de texto, principalmente quando temos duas aulas seguidas de língua portuguesa. Na segunda aula do dia, geralmente tem a apresentação das produções. Os textos têm ficado muito bacanas. Vocês estão assim esbanjando na criatividade, estão de parabéns, explorando bastante os temas e eu acredito que hoje vocês também vão gostar. O gênero é texto de opinião, já é um gênero mais apurado, assim que vocês vão trabalhar com uma certa criticidade, como foi no exemplo da resenha crítica, né? Envolve um pouco de opinião, envolve um pouco de informação que você traz para poder manifestar sua opinião. E vocês vão se lembrar também de alguns tipos de texto que nós já trabalhamos. Esse texto é para encerrar tudo, é praticamente quando você já está com a produção mais apurada. Para você fazer um texto de opinião, você tem que estar um pouco mais avançado na escrita, e eu acho que vocês já estão. Geralmente trabalha-se no 9º ano. Mas como eu sei que vocês estão avançando bem, a gente vai dar uma palhinha de texto de opinião hoje, só para iniciar, só para aquecer. Vamos lá, que é um texto de opinião, vou ler para vocês. Depois eu vou deixar vocês se expressarem mais na hora de dar a opinião. Onde tiver leitura, eu vou ler. Tia. E na hora de dar a opinião, eu vou pedir que vocês se manifestem, revezando participação, deixando os outros participarem também. Oi, Rafaela. Também já fala, o texto de opinião, tipo assim, já fala no início que quando você for fazer esse texto, você vai dar sua opinião. Então, isso. Eu entendi, né? Ele é chamado argumentativo em redações de Enem, em redações de vestibulares. Né? Aí tem o artigo de opinião, tem a resenha crítica, mas a gente vai trabalhar assim o bem básico, basiquinho do texto de opinião. O texto de opinião, tal como... Oi? Posso ler, tia? Eu ia ler, mas pode ler sim. O texto de opinião, tal como o próprio nome indica, é uma exposição que exprime os pontos de vista pessoais de alguém sobre determinado assunto. Por essa razão, predominam as opiniões sobre os fatos. O objetivo do autor é fazer uma análise acerca do alvo, objeto da sua reflexão, e demonstrar ao leitor o valor da sua opinião através da clarificação dos seus pontos de vista, de enunciação de argumentos e, por vezes, de citações de outros. Então, o texto de opinião sempre vai caminhar em defesa de um ponto de vista. Se eu pego o tema pandemia, por exemplo, que é um tema latente aí na sociedade, e nós vamos falar do retorno às aulas em tempos de pandemia. Se é seguro, se não é seguro, como você se posiciona com relação a isso, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, se é seguro, se não é seguro. Então, a gente tem aí muitos rumores na TV e muita coisa noticiada. Primeiro, você tem que ter um tema na sua mão. Vamos pegar basicamente o tema da pandemia e retorno às aulas. Depois você explora esse tema elencando informações do seu repertório de leitura, que você ouviu no jornal, que você leu em algum noticiário, e vai apontando os seus aspectos positivos e negativos, e depois você faz uma defesa a favor ou contra o retorno às aulas na pandemia. Esse é um exemplo que eu estou dando, mas tem vários outros exemplos para a gente ver aqui logo a seguir. Peraí, tia, deixa eu ver se eu entendi. A gente pode escolher o tema do que a gente vai falar, a nossa opinião? Sim, eu vou dar exemplos nessa aula. Depois, no final, vocês vão fazer uma chuva de ideias com exemplos de temas, sugestões de temas. E aí o tema pode ser livre ou pode ser da aula. Só que se você não dominar as características de um texto argumentativo, de um texto de opinião, você pode correr o risco de escrever uma historinha, você pode correr o risco de escrever um poema, você pode correr o risco de escrever um texto injuntivo, e não é isso. Um texto de opinião tem características próprias, como todos os outros textos que nós vimos. Primeiro você tem que entender como fazer,
exercitar um pouco aqui na aula e depois eu vou dar os exemplos de temas. Se você quiser esses temas, você pode fazer. Se você não quiser, você pode fazer um outro tema em que você possa manifestar o seu ponto de vista, sem ser muito polêmico. Eu nem coloquei pandemia e retorno às aulas aqui na nossa aula de hoje, que é um tema um pouco polêmico. Se fosse debater aqui nessa aula de hoje, a gente ia ficar os 40 minutos só falando sobre isso. Os prós, os contras, o que o aluno pensa, o que o professor pensa, o que a escola pensa. Então, a gente não vai entrar nesse âmbito da pandemia e retorno às aulas. Só dei um exemplo, mas se você quiser escrever sobre isso, você pode. O importante é saber escrever. Como se estrutura um texto de opinião, quais são os elementos, introdução, desenvolvimento, conclusão, defesa de um ponto de vista, se a primeira pessoa pode aparecer, se não pode aparecer, se você se afasta do texto, se você se aproxima do texto. Eu vou dar as dicas agora, ok? Antes de iniciar com as características, vamos exercitar um pouquinho a opinião de vocês? Eu trouxe aqui algumas imagens. A primeira imagem. Uso do celular ao volante. É até um dos debates que a gente já fez aqui com relação à mobilidade no trânsito. Vamos colocar aqui, não tem ninguém que vai ser favorável a isso, né? Mas desvantagens. E vocês vão me dando tempestade de ideias aí das desvantagens. Em palavras curtas ou frases curtas. Tia, Ian Patrick levantou a mão. eu já sei qual que é. Pode falar. As desvantagens são: você aumenta o risco de você bater um carro. Só ou uma. sofrer- Você aumenta o risco de bater o carro. Ok. Outra pessoa aumenta o risco de acidente. Eu falo. Levantou a mão. Alice, Ana, Carolina. Pode falar. Ô tia, outra desvantagem também é você bater o carro, mas não às vezes cria acidente, mas você pode prejudicar o outro. Prejudicar o outro. Você pode se envolver no acidente e esse acidente gerar outras vítimas. Prejudicar o outro. Oi. Oi, Tomar Vitor. cuidado, prestar atenção com as vítimas também, tipo os pedestres. Você tá tão focado no telefone que nem acaba vendo. Quando vai Isso. olhar, já passou por cima. Pedestres, muito bem, gostei de você ter participado, Vitor. Muito bem, é isso mesmo. Você só está pensando em você quando você está com o celular na mão. Você não pensa que existe um sinal de trânsito na sua frente, você não pensa que existe um pedestre atravessando uma faixa, que existe outro carro na sua frente. É um pensamento até um pouco egoísta, mas sem condenar ninguém, né? Que a gente não está aqui para condenar, só para elencar as desvantagens. Deixa eu ver mais. Quem levantou a mão pode abaixar. Eu estou olhando as mãozinhas aqui. Nathalie, depois Mirella. Nathalie e Mirella. Tia, pra mim a desvantagem não é só pro outro, você também tá prejudicando você mesmo, que você pode ser preso por causa disso, né? Prejudica a si mesmo. Não só no sentido de bater com o carro. É no sentido, batendo com o carro, o prejuízo financeiro que você tem com o carro, mesmo se tem seguro, se não tem seguro, você vai ter dor de cabeça. Você pode se machucar e muito, e você pode até perder sua vida. Ok? Deixa eu ver quem mais. Nathalie, Mirella. Vão baixando a mãozinha quem já levantou. Que eu vejo Ô tia, a aqui. Nathalie não vai falar porque a internet dela, ela disse que tá travando muito. Provavelmente ela não tá te escutando agora, mas ela disse que tá travando muito e não tá ouvindo você. Mas Entendi. pra mim tá tudo normal. Adriana, posso falar? Pode, Ana. Tirar Pode. atenção no trânsito. Como? Como? Ana? Ela Tirar atenção no trânsito. Tá. Tirar a atenção. E um dos pré-requisitos de você estar atrás de um volante é você estar ligado o tempo inteiro na frente, atrás, um lado do outro. O que está acontecendo na rua, o que está acontecendo com o pedestre, o que está acontecendo com outro carro, se o sinal vai abrir, se o sinal vai fechar, você tem que estar muito ligado. Até o rádio, se você ficar mexendo muito com o rádio, às vezes você distrai sua atenção. Quem mais?
Ô, tia, posso falar uma coisa que provavelmente ninguém vai saber ou lembrar? Pode. Uma das coisas também prejudica as vistas das pessoas se você ficar só olhando para o celular. Uhum. Quem já tem esse problema de vista, mesmo estando no trânsito ou parado, a gente sabe que as telas, de um modo geral, prejudicam a nossa visão. Então, eu vou colocar assim. Eu não acho que eu não vou colocar nem essa de prejudicar as vistas, não, porque ela prejudica de um modo geral, não só no trânsito. Mas você pode pôr isso no seu texto, Alice, se você for falar das desvantagens do uso do celular ou telefone, do uso do telefone no trânsito. Quem mais? Vamos passar para outro, então? Esse seria um tema, e se você fosse escrever sobre isso, você já teria alguns argumentos. Quais seriam os argumentos? Das desvantagens. Você não iria colocar vantagem de usar o telefone no trânsito. Não existe vantagem. Então, você só poderia, nesse tema, se posicionar desfavoravelmente. Se você conseguir fazer alguma coisa favorável, que eu acho impossível, ok. O importante é você defender o seu ponto de vista porque você está achando que é favorável. Mas aqui só tem fatores desfavoráveis, ok? Aumenta o risco de acidentes, prejudica o outro. A questão dos pedestres, né, que envolve com acidentes também, prejudica a si mesmo, prejudica o outro, tira a atenção. E aí, essa chuva de ideias, você poderia já organizar um parágrafo. Dessa tempestade de ideias, você já conseguiria formar um parágrafo aí de umas 7 linhas para sua introdução ou seu desenvolvimento, ok? Na sua introdução, você abre o assunto. No seu desenvolvimento é que você defende ou não, de modo favorável ou desfavorável, o seu ponto de vista. Depois vem a conclusão. Como vocês são iniciantes, eu não vou pedir introdução, desenvolvimento, conclusão, como a redação de Enem, seria demais. Eu vou pedir apenas um parágrafo falando sobre um tema, dando o seu ponto de vista. Aí você vai poder usar a primeira pessoa, na minha opinião, eu penso isso, eu penso aquilo. Evitem usar o eu acho isso, eu acho aquilo, né? Ninguém acha nada. Mas você pode se posicionar em primeira pessoa. Nesse treino, depois, lá na frente, vocês vão ver que é um pouco mais diferente, ok? Posso passar para outro tema? Posso? Sim, tia. Sim, tia, pode ficar à vontade. Achei que você não estava aí, não. Uso do celular na sala de aula. Sei que é o mais polêmico. Por quê? Nesse aqui vocês podem elencar vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens. Sem ler os argumentos embaixo, tem alguns argumentos embaixo que eu tirei aqui, pontos favoráveis e desfavoráveis. Sem ler, eu queria ouvir vocês. Quem quer falar uma vantagem? Tia, o Vitor escreve. Um fala de vantagem e outro fala... ainda. O Vitor, tia. Tá, Rafaela e Vitor. Vantagem ou desvantagem, Rafaela? Desvantagem. Pode falar. Tem várias desvantagens, mas eu vou falar uma delas que eu acho que é bem óbvio de se ver. Sim. Tipo assim, você tá no meio da aula, o professor, né, tá explicando o negócio, aí acaba que quando for a prova, não sabe de nada. Porque ele estava tendo foco todo que ele tinha na aula pro celular. Então, a desvantagem mesmo é, tipo assim, não prestar atenção e na hora da prova não conseguir fazer nada. Mudança de foco, não prestar atenção. E sobre isso mesmo, tipo assim, todas as imagens que você está mostrando, todos os exemplos que você está mostrando, tem o celular. Então, acho que a tecnologia atrapalha um pouco a nossa vida. Assim, se você perceber bem. Nesse aspecto, você preferiu falar só das desvantagens. Aí você priorizou a mudança de foco. E quando você muda de foco, se o seu foco não é o professor, se o seu foco não é a apostila, se o seu foco não é o quadro, não é o conteúdo, você está deixando de prestar atenção e perdendo alguma parte daquela explicação. E, consequentemente, isso afeta a sua aprendizagem, afeta as suas notas, ok? Eu entendi certinho o que você falou, Rafaela. Muito bem. Vitor, você quer falar vantagem ou desvantagem? Vantagem. Você vai sempre acertar todas as questões. Por quê? Porque você olha na internet.
Mas será que todas as questões tem na internet? São questões tiradas de lá? Pelo menos 95% das vezes a gente vai acertar, tia. Tia, Entendi. Porque você está posso querendo falar dizer uma? assim, por exemplo, eu pergunto lá na aula de português o que é interdisciplinar. Me veio uma palavra aqui agora na cabeça. E aí, se você tem Tia, que eu falar posso falar uma vantagem e uma desvantagem? só um minutinho. E aí, Uma se você vantagem é Peraí só um assim. pouquinho, Desculpa, Mirella. tia. Se você está com o celular na mão, a professora pergunta uma palavra, um conteúdo, você vai e consegue pesquisar no Google e acertar, ok? Ajuda nesse sentido. Entendi o que você quis dizer. Mirella, pode falar. Uma vantagem é assim, você pode usar o telefone para usar uma calculadora ou pesquisar um dicionário, uma palavra que você não sabe, o que que tem um acento, onde não tem. E uma desvantagem é assim, você, pelo que o Vitor falou, né, você vai acertar todas as questões, mas você vai deixar de aprender, né, porque você não vai se esforçar para poder acertar. Deixa eu só botar o tio aqui. Você falou calcular e pesquisar conteúdos e desvantagem. Eu não lembro, eu acho que você falou de não se esforçar. Fala de novo para mim a desvantagem. A desvantagem eu peguei do que o Vitor falou, né? Que você vai acertar todas as questões, mas você não vai se esforçar para acertar. Uhum. Não se esforçar para aprender. Colocar assim. Quem mais? Uma vantagem, uma desvantagem. Ô tia, eu ia falar o que a Mirella falou. Eu ia falar que você ia colar, então não ia ter sentido, a gente não ia aprender nada. Uhum. Questão da cola, né? Da resposta instantânea, sem busca ativa. Se você fala uma enciclopédia, da época da enciclopédia, você tinha que pegar um livro dessa grossura para procurar um assunto. Tia, posso falar? Agora você vai no Google rapidinho. Ô, tia. Ei, Valentina, pode falar. Você também pode tirar nota baixa, né? Por causa que perdendo uma questão, você pode também tirar uma nota baixa, que essa questão que você perdeu pode valer na prova. Você fala com relação quando você não prestou atenção aqui na mudança de foco, né? Ok. Tia, posso falar? Quem é que tá falando? É a Ana Carolina, vou falar uma Pode. vantagem e uma desvantagem. Sim. Uma vantagem é que, tipo, você pode até não se esforçar, como acho que foi a Mirella que disse, você não se esforça para quando a tia pergunta o que é um infográfico. Aí a pessoa vai lá e pesquisa e tem que se esforçar para aprender. Isso não é aprender, é tipo você vê uma resposta que não é sua na internet. Aí você meio que se não aprende. Essa coisa de não se esforçar para aprender. Eu não quero. Certinho. E uma desvantagem é que você pode estar mal com o celular na sala. Você pode fazer teoria. Ô, professora, sabe o que eu percebi? É que vocês estão só fazendo variantes de outras palavras com a mesma. Vocês só estão falando as mesmas palavras, só que com outras palavras, entende? Uhum. Só que para ajudar vocês, aqui eu coloquei uma pesquisa sobre vantagens e desvantagens, que eu acho que vai ajudar mais vocês nessa compreensão. Olha só, desliga o microfone aí um pouquinho. Desliga aí, por favor. Proibir celulares em sala de aula. Tem microfone ligado ainda? Vou guardar. Não tá. Que isso, gente? Gente, eu não tô achando que... Parece que é Valentina. É da Valentina. É da Valentina. Tá. Eu acho que não é a voz da vamos Valentina, desligar seu não. microfone. Bom, deixa eu ler aqui. Vambora. Proibir celulares em sala de aula pode melhorar rendimento escolar. Isso aqui são vantagens. Não é regra, são estratégias que eles buscam lá, que a gente coloca lá para fazer argumentos em defesa de um ponto de vista, positivo ou negativo, ok? Quem gostaria de ler esse, levanta a mãozinha. Estou olhando aqui na tela.
Quem não leu ainda, né? Ian já leu, Ana, Alice, Valentina, Mirella, Rafaela. Todo mundo já participou. Então, vou pegar o primeiro que aparece aqui. Ian Patrick. Tia, eu não li, mas eu, tipo assim, participei de falar a opinião. Eu participei, eu não li, mas eu também participei. Tá, Então, eu posso tô ler? vendo. São sempre os mesmos, não tem problema não. Eu vou na sequência aqui, independente se participou ou não. Vou na sequência que aparece para mim. Aparece primeiro Ian. Pode ler aqui embaixo, Ian, fazendo favor. Pesquisa divulgada. Pesquisa divulgada em maio por uma das mais prestigiadas instituições de ensino superior do mundo, a London School of Economics, aponta que os alunos das escolas inglesas que deixam de usar os telefones e celulares durante o período de aula melhoram em 14% no rendimento escolar. Denominada como tecnologia, distração e desempenho de estudantes, a pesquisa afirmou que o fato acontece apenas com aqueles que apresentam notas mais baixas, ou seja, que estavam abaixo de 60% em exames de avaliações. Aqueles que obtinham boas notas não tiveram influência sobre proibição de celulares. Sobre a influência. 130,2. 130 milhões vezes. Ok. De brasileiros acima de 10 anos, a idade tinha um celular para uso pessoal em 2013. São estatísticas e dados. Esses dados aqui, eu acho que eu falei antes favoravelmente, nós se posicionam contra o uso do celular da escola. Motivos para liberar e motivos para banir. Aí ele coloca o contraponto, favorável e desfavorável. Vamos ver agora. Ana Carolina pode ler motivos para liberar. Oi, tia. Pode ler, meu anjo. Posso ler? Pode. Alguns aplicativos podem deixar as aulas mais interessantes. Trabalho com alunos sobre diferentes mídias e formatos e competências. Acolhimento das tecnologias da disciplina pode permitir a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar. Criar uma ponte entre a educação formal e a não formal. Antes de ler motivos para banir, banir significa tirar, proibir. Antes de ler o motivo para banir, deixa eu fazer uma consideração com liberar. Não é uma opinião minha, favorável, não. Só para vocês refletirem, se vocês forem escrever sobre isso. Antes da pandemia, existe uma plataforma nossa lá do Positivo On. Antes da pandemia, nós quase não acessávamos o Positivo On. E vocês podem perceber que lá tem download das apostilas, exercícios, trilhas, avaliações. Depois da pandemia, nós passamos a ter o Positivo On como ferramenta diária. Isso tanto no celular quanto, aqui na pesquisa do seu PC. Então, percebam como que a tecnologia pode ajudar na aprendizagem. O importante é saber direcionar essa tecnologia para dentro da sala de aula. Só um ponto para vocês refletirem, ok? Motivos para banir. Pode ler, Mirella. Ô, tia. Oi, Vitor Nogueira. Motivos. Você estava levantando a mão, tia. Pode ler, Vitor Nogueira. Depois, então, a Mirella lê. Pode ler, Vitor. Tá bom, tia. A chance de distração, podendo fazer as notas caírem. Como o smartphone, a ONU entra em outro universo com nível de distração maior. Falta de maturidade dos adolescentes para usar os aparelhos em momentos apropriados. Dificulte o monitoramento da sala de aula para o professor.
Eu, enquanto professora, obrigada, Vitor, eu me posiciono assim, uma forma mediana com relação ao uso do celular. Por quê? Dependendo da série, dependendo da idade, não se tem maturidade para usar a ferramenta. Muito, se eu falo assim, hoje nós vamos pesquisar no celular de vocês vão poder usar o Google, vamos pesquisar o tema, coesão e coerência. Alguns vão pesquisar o tema e outros vão ficar no jogo, outros vão ficar no WhatsApp, e o professor não vai conseguir ter dimensão sobre isso. Igual o bate-papo aqui quando eu abri. Eu falei, vamos abrir o bate-papo para falar. Eu quero participar. Só isso. E vocês perceberam que não deu certo. Por quê? Faltou maturidade. Porque o adolescente, quando fica diante da tecnologia, ele se empolga mesmo, né? E aí acaba fazendo outros usos. Então, são contrapartidas diferentes que a gente precisa pensar e equilibrar. Isso tudo a gente está falando, debatendo para vocês terem ideias de colocar isso no texto de opinião de vocês. Se vocês vão se posicionar de forma favorável, por quê? Se é de forma desfavorável, explique o porquê você é contra o celular na sala de aula. Você tem que elencar os pontos. Desse tema aqui, alguém quer falar? Disso que foi lido? A gente passar para o outro. Tia, eu acho que, tipo assim, como você pode ver, os motivos para liberar são maiores. Então, tipo assim, eu acho que a maior parte dos pais, assim, acho que eles querem que essa coisa assim, motivos bons para liberar. Mas também tem os motivos ruins que, tipo assim, muitos motivos ruins, assim, que os liberam, assim, a pessoa, de acordo com o que estava mexendo assim no celular, ela não vai aprendendo nada. Se ela for pesquisando as coisas, ela não vai aprender nada. Então, ela vai focar mais no celular do que no próprio estudo dela, e ela vai acabar não aprendendo muitas matérias, provavelmente repetir de ano por causa das notas, porque ela vai prestar mais atenção assim no celular do que na prova. E provavelmente sim, nas escolas que liberam assim no meio da aula, não deixam na hora da prova. E a criança que não estudou, porque sempre pesquisou e não aprendeu, vai acabar tirando notas muito ruins. Isso, excelente sua colocação, Alice. Se você já fosse fazer o seu texto de opinião, você teria excelentes argumentos para poder construir a sua ideia, que é mais para desfavorável do que para favorável ao uso do celular. Você pontuou muito bem. Se você fosse fazer um texto desse tipo, você poderia colocar também motivos para liberar em um parágrafo, motivos para não liberar em outro parágrafo e ir elencando em pontos. Para você que é iniciante de um texto de opinião, o importante é se posicionar, ter informações, ler mais sobre o assunto, para você ter a sua ideia, a sua defesa, não qualquer coisa do ponto de vista copiada de outro lugar. Dessa parte do celular, ok? Posso passar para outro? Sim. Desvantagens do uso, eu nem digitei aqui não, mas tem um exemplo, eu digitei lá em cima, né? Desvantagens, vantagens. Tem um exemplo aqui de desvantagens que eu vou ler rapidinho. 5 dicas para usar o celular na sala de aula. Não, isso daqui eu troquei as coisas aqui. Isso aqui é de vantagens. De que maneira celulares e tablets podem ser aliados ao professor na escola? Confira 5 sugestões. Oi. Pede pro Guilherme Lírio Silva desligar o microfone. Guilherme, desliga o microfone, meu anjo, por favor. Tá dando interferência aqui no áudio. Primeira dica, incentive o uso do calendário para agendar tarefas. Eu, como professora Adriana, se fosse liberado o celular na sala de aula algum dia, inclusive na rede pública, a gente tem essa liberdade de usar ou não como ferramenta pedagógica. Ok? Não assim para distração, para WhatsApp, para rede social, mas como ferramenta de estudo, nós podemos ou não usar o celular com os alunos. Número 2, deixe que façam pesquisas durante a aula. Número 3, reduza a quantidade de papel, incentivando a leitura em PDF, né? Esses livros que são baixados ou alguns artigos que são baixados em PDF. Número 4, ensina a fazer registros adequados com câmera e gravador. Aqui no meu projeto de mestrado, que eu fiz em 2014, os meus alunos me ajudaram a formar um blog. Então, eu precisei de usar o celular na sala de aula com orientação
E muitas coisas eles me ensinaram sobre blog, sobre gravação de áudio, gravação de vídeo, sobre postagem. Foi formado junto com eles esse blog. E número 5, permita que os alunos utilizem um bloco de notas para anotação no lugar da agenda. Isso, pessoal, depende de rede para rede, escola para escola. Isso aqui é um debate que já foi tema de redação de Enem. Esse debate do celular na sala de aula, não sei de que ano, mas já foi tema de redação, de opinião, redação argumentativa de Enem, e vocês já têm que ir treinando para se algum dia vocês se depararem com a redação desse tema, vocês já vão saber fazer, ok? Agora eu coloquei o uso do celular no trabalho, a gente não precisa entrar nesse debate, mas poderia ser uma sugestão, se não quisesse falar do celular da sala de aula, você poderia falar do celular no trabalho. Vantagens e desvantagens, a questão do bom senso, deixar o aparelho silencioso. Tem muita gente que fica trabalhando, usando o celular e até mandado embora pelo uso indiscriminado do celular. Toda hora olhando, não presta atenção no chat, não presta atenção na tarefa que tem que realizar. Oi, Cauã. Sobre o que você falou de deixar o aparelho no silencioso, se eu me lembro bem, ano passado, teve um celular tocando no meio da aula. O celular de alguém tocou no meio da aula. Isso aí. Às vezes acontece até mesmo com nós, professores. Já tocou 2 vezes. Você deixa, por exemplo, na hora do almoço, você vai lá, eu tenho filho, aí às vezes não estou falando com meu filho, deixo fora do silencioso, vou para a sala e esqueço de botar no silencioso. Pode acontecer, mas automaticamente você tem que ir lá, pedir desculpa, pedir licença, colocar no silencioso. Em situações de emergência, dependendo do assunto, saia do seu ambiente de trabalho, você não vai atender uma situação pessoal particular ali no meio de todo mundo. Se passar por situações que demandem muito tempo ao celular, fale com o seu líder, você avisa, Wagner, eu estou na sala de aula, mas eu vou receber uma ligação urgente da minha mãe, do meu pai, não sei. Se precisar sair, meu telefone está aqui, se tocar, você me chama na sala de aula que eu preciso atender. São emergências, tem que ter bom senso para poder manejar isso. Lembre-se de que você não trabalha sozinho e que o fato de você atender ligação pode atrapalhar o seu colega. Tente conter ansiedade em responder mensagens ou ligações. Cuidado com a duração da chamada. Se estiver participando de uma reunião, põe o celular no modo silencioso ou vibrado. No meio da reunião, você... né? Então, assim, eu acho que essa questão do trabalho é muito mais complicada ainda do que na sala de aula. Meio que atrapalha, porque tia. o trabalho é o seu pão, o seu próximo. emprego que está em jogo ali. Se você vacilar demais com relação ao celular, você pode até ser demitido, ok? Então, se você for escrever sobre o celular no trabalho, também você pode. Só colocar os pontos positivos ou negativos, ou só os positivos ou só os negativos. Quem pediu para ler o próximo? Fui eu, tia, Mirella. Mirella, pode ler esse folder aí, Preconceito na Pandemia? Fazendo favor, é um outro Tá bom. Falta um minuto É o último para tema. acabar a aula. Tem uma coisa pior que a doença, Pode o ler, Mirella. preconceito. Não discrimine quem contraiu o coronavírus. Respeite, acolha, apoie e ajude. Você pode falar também sobre o preconceito na pandemia. Você não vai falar de pandemia, o que é coronavírus. Na sua introdução você pode até citar, mas, por exemplo, os meus pais são idosos. Então, assim, tem um grupo de risco que ele sofre preconceito ao sair às ruas. Eles estão mesmo enclausurados há muito tempo, porque se eles saem, de repente, numa fila, o meu pai foi vítima de preconceito quando ele não foi sem máscara, sempre com máscara, mas aí a pessoa que estava perto dele se afastou, deu um passo atrás, né? Então, essas questões aí com relação aos comportamentos em meio à pandemia, o que isso pode gerar, o que é Tem o preconceito desagradável. também contra pessoas chinesas. Sim, Tem o preconceito contra pessoas chinesas. com relação Eu às vi- etnias, às raças, vocês também podem escrever. Eu acho que o mais simples para vocês vai ser sobre o celular, mas eu vou deixar aqui essas sugestões de temas. Deixa eu colocar aqui. Tempestade de ideias, quais são os outros temas que você gostaria de escrever para manifestar a sua opinião? Vou colocar o tema 1, celular na sala de aula. Tema 2, celular
no trabalho. Tema 3, preconceito na pandemia. Como nós tivemos mais tempo de falar o tema 1, o tema 2, principalmente na sala de aula, eu prefiro que vocês escrevam sobre um ou sobre o 2, mas se tiver repertório, tiver leitura, tiver informação para fazer sobre preconceito na pandemia, pode fazer. Preconceito de raças, etnias, como a minha falou, pode fazer, mas eu acho mais complexo para vocês. Alguém quer falar um outro tema que é interessante para escrever também? Eu tenho só mais uma pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre o texto. Pode falar. Posso falar? Então, no texto, no caso que se eu quiser fazer o texto, exemplo, celular na sala de aula, eu vou ter que ler um pouco dessa matéria e depois escrever um pouco, tipo assim, um resumo do que eu li e depois falar a minha opinião. Isso, ó, que eu coloquei aqui para ajudar vocês, acabei de digitar agora. Escreva um parágrafo manifestando sua opinião sobre um dos temas abaixo. Coloquei só 10 linhas, menos que os outros. Celular na sala de aula, celular no trabalho, preconceito na pandemia. Eu posso fazer um texto falando de algo que eu gosto muito, que é viajar? Mas viajar, você vai conseguir defender algum ponto de vista? Tem que ter opinião, tem que ter defesa, vantagem, desvantagem. Eu vou ver o que eu consigo fazer, né? Lembre-se que é um texto de opinião. Você precisa aparecer, ó. Você pode utilizar algumas formas para expressar sua opinião. Penso que, creio que, parece-me, quanto a mim, na minha opinião, no meu ponto de vista, na minha perspectiva, considero que, diria que, gosto, não gosto. Oi. Tia, a gente também pode usar a palavra eu, sim. acho, Nesse texto que vocês estão iniciando, sim. Vamos evitar o eu acho. Vamos colocar essas iniciais aqui, essas expressões, na minha opinião, penso que. Mas vocês vão ver mais adiante, não é para sair da live não, gente. Tem pouca gente aqui hoje, ó, 46. Tia. Nesse texto, vou deixar vocês aparecerem aí na primeira pessoa, não tem problema, bem assim, próximo da realidade que vocês consigam fazer de um texto de opinião para iniciante. Mas eu sei que vai sair muita coisa de gente grande aí, vai sair muito texto crítico bom. Aqui tem mais algum ou vocês vão ficar só com esses temas mesmo? Não, tem um tema que eu quero falar, Rafaela. Pode. Sorvete. Sorvete? Ou frio. Sabores, tipo assim, porque tem vários sabores. Tem gente que Sabores gosta, tem gente que não sorvete. gosta. Ah, tá. Opinião sobre sabores. Entendi. Eu gosto de sorvete tal, pois não. E Entendi. tipo assim, Ô, tia, tem mais um tema. Pode falar. Arte. Arte? Arte? Isso. Sim. Eu vou deixar vocês à vontade com os temas, mas estou tentando. Tia, posso falar um tema? Estou tentando visualizar, tirar uma opinião aqui de sabores e de arte, mas eu vou deixar vocês à vontade. Fala, Cauã. Música. Música, aí dá para fazer um texto de opinião. Sobre as divergências dos gostos musicais, MPB, música clássica, rock, enfim. Dá para fazer. Ô, tia, é pra fazer numa folha branca? Vocês estão fazendo sempre no positivo on e me mandando lá. Eu posso fazer numa folha branca? Pode. Tá. Quem não tá me mandando lá, faça aí no caderninho, depois leia pra gente. E não se esqueçam de mandar lá, tem gente esquecendo de mandar. Pessoal, até aqui tudo bem? Posso encerrar a gravação ou tem alguma dúvida? Tem 2 minutos aí. Tenho mais uma dúvida. Pode falar. Então, a dúvida é, pode botar uma imagem assim ou não pode? Pode. Como inspiração, igual eu coloquei aqui do celular, ó. Do coronavírus, do celular no trabalho. Pode sim. Só não coloque imagem com texto, não. Coloca só a imagem, porque senão corre o risco de você já pegar argumentos prontos daqui, ok? Mas também aí vai virar um infográfico, né, tia? Tem que ter cuidado para não virar um outro tipo de texto. Igual essa imagem aqui pode ser parecida com essa aqui do celular na sala de aula. Pode sim, mas não é infográfico, tá, gente? Vamos pensar só em manifestar opinião sobre o determinado tema, positiva ou negativa.
Mais algum tema ou podemos encerrar aqui? Ou vocês me perguntam lá? Podemos encerrar. Pode encerrar. Tá. Pode encerrar. Os temas Pode estão encerrar, aqui. pode encerrar o Eu catálogo acredito agora. que a maioria vai fazer sobre o celular na sala de aula. Eu vou lá para o lobby. Se tiver dúvida, é só me perguntar. Prazer estar com vocês. Tô cheia de curiosidade para ver esses textos. Tchau, Professora, tchau. sabe como Beijão. eu vou fazer sobre